Vamos lá para os Estados Unidos. O ministro brasileiro das Relações Exteriores, o chanceler Mauro Vieira, está reunido agora na Casa Branca com o secretário de Estado americano Marco Rubio. Esse encontro, um marco importante nas negociações do tarifaço imposto pelos Estados Unidos e que prepara terreno para a aguardada reunião presencial entre Lula e Donald Trump, que já se falaram por telefone neste mês. Mariana Janjaco trouxe a informação de que esta reunião estava para acontecer na quinta-feira e nos confirmou aqui no 360 que seria hoje, 2 horas da tarde, né? Seria nesta tarde na Casa Branca. Fernanda Manhota também nos ajudou nessa apuração, está lá acompanhando tudo. O que já dá para nos contar desta reunião tão aguardada por brasileiros e americanos, Mariana? Boa tarde. Oi, Yuri, Débora, boa tarde a todos. A reunião estava prevista para começar agora, 2 horas da tarde no horário local aqui de Washington, 3 horas da tarde no horário de Brasília. Eu estou, Yuri, do lado de fora da residência da embaixadora do Brasil em Washington, que foi de onde Mauro Vieira saiu para essa reunião. Ele deve voltar aqui depois, logo depois dessa reunião na Casa Branca, e talvez falar com jornalistas sobre como foi esse encontro. Então, por isso, a imprensa brasileira reunida aqui nesse momento, esperando os resultados dessa reunião. Mauro Vieira saiu daqui mais ou menos, faz uma meia hora mais ou menos que ele saiu daqui em direção à Casa Branca para esse encontro. Um encontro de muita expectativa, Yuri, porque é visto pelo governo brasileiro como o encontro que vai preparar o terreno para as negociações técnicas. Então, é uma primeira conversa para que o Brasil coloque na mesa alguns itens que podem ser negociados, entre eles as Big Techs. Eu ouvi, segundo uma fonte, as Big Techs serão um assunto com bastante destaque nessa reunião, porque é um tema que interessa bastante a Donald Trump e em que o Brasil sente que pode acrescentar, que pode contribuir, pode ajudar a destravar essas negociações. Então, esse deve ser um dos pontos abordados, mas o Brasil também deve levar alguns temas geopolíticos que não estão diretamente ligados à questão com o Brasil, mas são temas que estão muito em evidência, como, por exemplo, a questão da Venezuela e até mesmo o conflito entre Rússia e Ucrânia. Tudo isso faz parte dessa estratégia do Brasil de consolidar esse bom momento na relação entre o governo brasileiro e o governo americano, falando também sobre outros temas e abrindo o caminho, então, para as negociações técnicas e para uma possível reunião presencial entre Donald Trump e o presidente Lula. A gente ainda não sabe quando essa reunião poderia acontecer, Só há ali especulações, teorias sobre quando essa reunião poderia acontecer, mas ambos já concordaram. O próprio Trump falou que toparia se encontrar com Lula tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Os dois líderes também vão estar agora no final do mês na Ásia, para participar da cúpula de países do Sudeste Asiático. Então, existe toda uma movimentação para que esse encontro aconteça também, e essa conversa de hoje é importante, inclusive, para isso. Mas daqui a pouco a gente deve ter mais detalhes sobre como está essa conversa, que é fechada para a imprensa não vai entrar, a conversa que acontece lá na Casa Branca, e a gente espera, então, aqui por mais informações. Yuri e Débora. Mari Janjaco, Débora falando contigo aqui de Brasília. Eu tenho uma pergunta para você. Bom, primeiro que aquela apuração que você tinha de que essa conversa seria na Casa Branca, de fato, ela se confirma hoje. A gente vê que a apuração que você trouxe ontem, ela realmente se confirmou. Agora, eu gostaria de saber o seguinte, qual que é o espírito de dividir as informações com a imprensa? Porque, pelo menos aqui de Brasília, Mari, o governo está muito fechado nessas informações, fazendo muito mistério, estão muito fechados, controlando muito as informações. Então, cada informação que a gente tem aqui é uma dificuldade enorme para a gente conseguir, porque eles estão muito discretos. Então, gostaria de saber aí, desse lado aí do hemisfério, gostaria de saber como é que tá, se eles também estão bem fechados, tanto a diplomacia que fica aí, o Washington, como também se o governo americano dá mais pistas. Também, viu, Débora, os dois lados fechados, é difícil a gente conseguir mais informações, tanto que, olha só, essa reunião só entrou no cronograma, de fato, do Departamento de Estado e foi confirmada pelo Departamento de Estado americano
hoje, né? Até então, o que a gente tinha era informação de fontes, são as informações que a gente consegue por meio de fontes, mas informações oficiais mesmo. A gente só teve a confirmação hoje de onde essa reunião iria acontecer. Como você falou, Débora, a gente trouxe aqui a informação de que seria na Casa Branca, mas só hoje que isso foi confirmado também, assim como o horário. Então, realmente, tudo é mantido sob um sigilo e tem sido assim. Essas negociações com o Brasil tem sido assim, tanto por parte do governo brasileiro quanto por parte do governo americano, mas por parte do governo americano, devo dizer que não é só sobre o Brasil que esse sigilo acontece, é sobre vários outros temas também. Essa é uma marca registrada desse segundo governo Trump, é o silêncio ao redor ali de Trump. Trump se cercou de aliados muito fiéis, muito leais a ele e é muito difícil vazar qualquer informação. É muito difícil que qualquer coisa passe sem a autorização de Donald Trump. Então, os jornalistas aqui, nesse segundo mandato de Trump, inclusive, têm dificuldades para conseguir mais dados, mais informações e muitas vezes são surpreendidos, como, por exemplo, quando Trump decidiu atacar o Irã no meio do ano. Para mim, esse é o melhor exemplo que mostra muito a situação aqui. Ninguém tinha reportado isso. Todo mundo só estava falando de Trump pensando, cogitando atacar, né, tudo que ele tinha falado publicamente, mas os planos para o ataque não vazaram, ninguém teve acesso a isso. Então isso mostra bem como esse governo realmente está trabalhando ali num formato de sigilo das informações. E aí, se a gente acrescenta isso ao Brasil, que também está se movendo com muito cuidado, com muita cautela, com medo de que negociações sofram algum tipo de interrupção, com medo de que algo dê errado, já que é uma relação tão frágil, tão sensível, a gente tem, né, somando essas duas coisas, a gente tem um cenário realmente difícil para se conseguir informação nesse momento sobre esses assuntos. O Brasil realmente tem muito medo por essa relação frágil, porque, afinal de contas, né, foi mês passado que as coisas começaram a mudar para o presidente Lula. A gente falou tantas vezes aqui, né, no 360 sobre Trump criticando Lula, criticando as autoridades brasileiras, e aí na Assembleia Geral da ONU surpreendeu todo mundo quando se encontrou com o Lula ali nos bastidores antes de ir para o púlpito fazer o discurso e falou sobre o encontro no discurso de improviso. Ninguém sabia que ele ia fazer isso. Então Trump junta essa espontaneidade dele, né, essa coisa de mudar de ideia e de ser muito espontâneo de fato no que fala, no que compartilha com os outros, e ao mesmo tempo essa lealdade ali das pessoas ao redor que mantém essas informações e que impedem essas informações de vazar, né? Então aí é um cenário que realmente torna difícil conseguir as informações, mas daqui a pouco sobre essa reunião, eu acredito que daqui a pouco a gente tenha mais para compartilhar, já que ela estava prevista para começar agora, né? 2 da tarde aqui no horário local e às 3 da tarde no horário de Brasília. Débora e Yuri. Ótimo, Mariana Jean Jacome. E você vai seguir aí de plantão, esperando, porque é para esse lugar, para essa casa, que o ministro deve voltar depois da reunião ou em algum momento, né? Muito obrigada, Mariana Jean Jacome. Qualquer atualização é só chamar. Hoje o dia é seu. Você tem prioridade total. Obrigada.